As empresas precisam de pessoas com capacidade de liderar a solução de problemas e aproveitar as oportunidades de mercado para desenvolver os negócios. E você pode ser o profissional que elas estão procurando. Invista na sua capacitação. O curso de mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi criado para ajudar executivos, empresários, empreendedores ou consultores a se prepararem para atender a essa demanda. E faz isso em apenas 2 anos. Com a aplicação de conceitos e métodos científicos, os alunos adquirem habilidades necessárias para o sucesso no mundo corporativo de hoje. O mercado está te esperando. Seja o profissional de alta performance que fará a diferença nos negócios. Durante o desenvolvimento do curso e meu aprendizado, pude desenvolver trabalhos importantes que trouxeram recursos e benefícios para a companhia onde eu trabalho e também para a minha vida pessoal, na qual desenvolvi um projeto de produção de frutos orgânicos. Fortemente indico esse curso para aqueles que buscam a diferença e querem ser profissionais de alta performance. O curso me ajudou a criar novas estratégias e planejamentos a serem implantados na empresa em que trabalho. Também me ajudou a enxergar novas oportunidades de mercado, o que trouxe um aumento expressivo do faturamento. Além disso, o curso enriqueceu meu network e favoreceu a troca de experiências profissionais, já que entrei em contato com gente de várias áreas e empresas. Com certeza, valeu a pena todo o dinheiro e tempo investido nesse curso. Eu recomendo. E aqui você também terá apoio para definir e desenvolver algum assunto ou projeto de seu interesse. Traga para o curso. Nós ajudamos você a desenvolvê-lo. Para mais informações, acesse o QR Code ou ligue para a gente. Comece uma nova fase em sua carreira. Nossa instituição comemora 150 anos de existência para esse seminário online sobre estratégias de inovação para a transformação dos negócios, Building or Buy, construir ou comprar. Essa é uma atividade organizada pelo Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o apoio do Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios que atua no mercado corporativo e sustentabilidade financeira e oferece aí diversos cursos de educação executiva. Então, mais uma vez, super bem-vindos, a gente está super feliz de ter vocês aqui com a gente. Para começar, né, dar o início à nossa noite super especial, eu convido o professor doutor Alexandre Capelosa, que é o nosso professor do mestrado, coordenador, inclusive, do curso. Professor, queria ouvir um pouco das suas palavras para fazer a abertura do nosso evento, por favor. Obrigado pela palavra, Alessandra. Bom, boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar com todos vocês em mais um evento do Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Eu agradeço a participação do palestrante, Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu lhe desejo uma ótima palestra aos alunos organizadores e à estimada professora Lilian, que é coordenadora das APOs e que organizou esse evento com muito zelo para que chegássemos nesse momento. Também agradeço a nossa audiência e gostaria de comentar que esse evento faz parte da estrutura didático-pedagógica do nosso curso de mestrado. E essa atividade é desenvolvida pelos nossos alunos e alunas. São eles quem escolhem o tema, os palestrantes e participam do debate. Nós, professores, fazemos parte da plateia nesse evento. Então, gostaria de parabenizar os alunos pela colaboração em mais esse evento de sucesso e agradecer também o apoio da equipe do Mackenzie Soluções, que nos apoiou em todos esses eventos recentes. Nosso muito obrigado. E, por fim, eu desejo um ótimo evento a todos vocês e devolvo, então, a palavra para a moderadora e também gostaria de agradecer a participação do reverendo Marcelo, que depois nos presenteará também com a sua fala. Muito obrigado. Queria agradecer, né? Queria contar um pouco como vai ser a nossa noite, mas queria começar agradecendo o nosso palestrante. Então, este é um tema que está super sendo falado, né, nas mídias, nas corporações, e aí a gente trouxe uma pessoa muito especial, um estudioso no tema, e mais do que isso, alguém que coloca a inovação na prática, que é o LG, que é o Luiz Gustavo Lima. O LG é sócio e CEO da Ace Cortex,
né? Um lugar onde eu também estou atuando e trabalho junto com ele. Então, LG, muito obrigada pelo convite, pela sua generosidade em estar aqui conosco. Ele vai se apresentar também daqui a pouco, mas ele tem bastante experiência no assunto, trabalhou também em grandes corporações e depois decidiu investir a sua carreira no ecossistema de inovação, com a missão de transformar o Brasil por meio da inovação. É uma missão super simples, né, LG? Ele vai contar um pouco como é que ele fez essa transição de carreira para viver o seu propósito, mas eu vou deixar ele se apresentar também. Mas também quero apresentar os meus colegas de classe que estão aqui, os meus colegas do mestrado. Então, temos conosco o Alessandro Lima, que é gerente regional do Sebrae. Temos o Haroldo Nascimento, que é gerente de estratégias comerciais do Bradesco. E temos o Leonardo Soares, que é head de governança, compliance e riscos da TIM. Então, esse é o nosso time, então esse é o nosso palestrante, o nosso time de debatedores. Será uma grande conversa, uma roda de conversa, onde todos vocês são super convidados a participar. Então, coloquem as perguntas no chat. Então, conforme o LG for fazendo a apresentação, fiquem super à vontade de colaborar, contribuir, colocando insights e perguntas, porque depois nós as faremos para o LG e para os nossos colegas aqui do mestrado. Muito boa noite a todo mundo, todos que estão aqui, aos professores, ao reverendo está por aí também, aos alunos, aos profissionais, aos executivos, a todos que estão acompanhando a gente. E se você está em São Paulo e provavelmente no eixo centro-oeste e sul do Brasil, numa noite gelada neste momento, mas a gente vai aquecer com um assunto muito interessante, um assunto que está absolutamente na agenda corporativa de toda e qualquer empresa. Não importa o tamanho, se é pequena, se é média, se é grande, todo mundo fala de inovação neste novo contexto de mundo. Essa que é a verdade. E o tema que a gente escolheu, que eu escolhi, que a Alessandra me solicitou para hoje, junto com o time, é falar de estratégia de inovação, especialmente uma estratégia, que é a estratégia Buy or Build, ou, eventualmente, se você já conhece um pouquinho desse assunto, pelo menos um pouquinho, você pode ter ouvido falar também de Make or Buy. Resumidamente ou a gente compra, ou a gente faz em casa. Ou a gente faz aqui dentro internamente, ou a gente traz de fora. Basicamente, esse é o nosso roteiro da apresentação. Eu devo levar 20, 25 minutos por aqui. Depois a gente abre para debater, e eu vou ter o maior prazer em debater. Uma breve apresentação um pouco mais profunda da que a Lê já fez para vocês. Sou formado em engenharia, trabalhei em algumas empresas, desde da área de engenharia e automação e tecnologia, até a Natura. Então, entrei na Natura como trainee, passei 7 anos lá. Minha última posição foi na área de marketing e inovação. Passei um período na China desenvolvendo um portfólio de produtos não cosméticos, até que eu conheci a Ace. A Ace, em 2017, tinha 12 pessoas só. Ela tinha acabado de ser eleita pelo 3º ano consecutivo a melhor aceleradora de startups da América Latina. E eu decidi dar um salto de fé e realmente dedicar a minha vida e a minha carreira nos próximos anos, já são 5 anos, para levar a inovação para o mundo corporativo. Então, uni os dois mundos. A minha história no mundo corporativo, com o meu desejo empreendedor de transformar o Brasil pela inovação. Hoje, Ace Cortex, que é essa empresa que eu estou como CEO dela, ela tem mais de 140 clientes. Se a gente pegar as 7 maiores empresas, as 7 empresas mais valiosas do Brasil, 4 são nossos clientes, um está prestes a virar nosso cliente e os outros 2 virão em breve, certamente, tá? Então, tem uma experiência grande com conselho de startups, comitê de inovação de grandes empresas, por exemplo, a Vibra Energia faz parte do comitê de inovação, e a gente tem clientes como a Unilever, Gerdau, BASF e Mastercard. Então, tenho bastante experiência no mundo corporativo e inovação. A Ace é uma empresa de inovação, como uma holding, como um grupo de empresas que cria empresas e investe em empreendedores. Então, a gente tem esses 2 pilares aqui dentro de casa também. Do lado direito é onde a gente começou investindo em startups, apoiando empreendedores. E do lado esquerdo, a gente criou o nosso próprio ecossistema de inovação, onde nós criamos uma fintech, que é a Zebra, uma edtech, que é a Future Dojo, uma health tech, que é o Habits, uma proptech, que é a MyDoor, e uma edtech, que é a Growthaholics, e aí sim, Ace Cortex, que é a nossa consultoria de inovação corporativa. Tá bom? Bom, para quem não está acostumado, ou para quem minimamente ficou curioso, o que significa Ace Cortex? Significa que de um lado tem as consultorias tradicionais e do outro a gente se propõe a ir além do que uma consultoria tradicional faz. A gente não só faz um planejamento, define uma estratégia, mas a gente executa. E a gente gosta de usar uma expressão que é skin in the game.
Ou seja, a gente faz junto com os nossos clientes, a gente executa junto com os nossos clientes. E por que eu estou tão imerso nesse assunto de make or buy, né? Buy or build? Porque a nossa visão é atuar em toda a jornada de inovação e transformação das companhias. A gente sempre pensa numa visão de plataforma, de ecossistema, onde a gente atua na estratégia, desenvolve as pessoas, maximiza e automatiza processos e usa a tecnologia como meio para gerar valor para os nossos clientes, conceito de customer centric, cliente no centro, que nos possibilita ter novos modelos de negócio, novas competências, novas metodologias e, consequentemente, novas soluções. Tá? Essa é a nossa visão, é assim que a gente faz. E a minha crença, a nossa crença fundamental, já entrando aqui no conteúdo, é o seguinte: todos nós aqui, você que está me acompanhando agora, os alunos, os professores, todos nós aqui, fomos educados e fomos ensinados a trabalhar, a atuar no modelo muito pautado pelo pós-revolução industrial, que, na minha opinião, ele ainda é muito forte, ainda que a gente veja em algumas revistas e jornais por aí que o mundo é tecnologia, o mundo é startup, agora tudo é isso. Eu gosto de falar o seguinte: pero no mucho. Calma, vamos com calma, porque é uma transição. A gente não pode simplesmente jogar tudo de bom que a gente tem e as coisas que não são tão legais e falar que agora tudo é startup. Isso é uma inverdade, não é verdade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que continuar a desenvolver o meu negócio principal, o meu core business, trazer mais eficiência para um negócio que eu tenho, que tem uma reputação, que tem uma história para zelar, eu também posso, e a partir de agora, por conta do novo contexto de mundo, eu devo também olhar para a inovação. Interessante. Aqui a inovação não é só de P&D, aquela inovação de produto de desenvolvimento. É inovação de negócio. É inovação de explorar novas oportunidades, novos mercados, novos produtos, novos serviços. Então, em inglês, a gente define isso como exploitation e exploration. Ou seja, eu foco no meu mercado core, eu tenho um time trabalhando no arroz com feijão, mas eu também foco em inovação, eu tenho um time trabalhando em novas possibilidades. Deste olhar vem o buy or build. Deste olhar. Porque a inovação, ela pode ser uma inovação aberta, eu posso trazer de fora para dentro, mas eu também posso fazer de dentro para fora. Esse é o tom do conceito de buy or build. Então, se a gente tiver que colocar em perspectiva, a gente hoje, em 2022, nós todos aqui estamos mais próximos de 2050 do que de 1990. Não é interessante? É super interessante pensar nisso. Por quê? Porque se a gente pegar as boas práticas de gestão, de liderança, de indústria dos anos 80 e 90, algumas delas continuam a funcionar, outras não. Inclusive, a tecnologia acelerou esse processo. Ao mesmo tempo que, quando a gente pensa em novo contexto de negócio, novo ambiente empresarial, a gente tem uma nova dinâmica acontecendo no mundo, especialmente depois que o Covid começou em março de 2020. As empresas começaram a olhar para dentro de casa e perceber que elas não estavam digitalizadas, que elas não tinham canais digitais, que elas não falavam com seus clientes por nenhum canal digital e assim por diante, mas também porque nós experimentamos uma revolução nova. Qual é o nome dessa revolução? A revolução das startups. Elas surgiram no Vale do Silício, a gente tem a China como uma grande potência, Israel como uma grande potência, o Brasil também como uma grande potência, que nos provoca, nós, dentro de uma caixa aqui de ambiente corporativo tradicional, a pensar de uma forma mais ágil, uma altíssima capacidade de adaptação, colocar o cliente no centro, criar canais de vendas novos, explorar novos mecanismos e assim por diante. Então, como que a gente encontra o ponto de equilíbrio com o melhor dos dois mundos? Eu tenho dito o seguinte: se você que está me acompanhando aqui agora estudou um pouquinho de sistema de gestão de qualidade, você vai lembrar do Lean Manufacturing, ou do sistema Toyota de produção. E quando a gente compara, por exemplo, com o Lean Startup, que é o que tem de mais moderno para a construção de negócios inovadores, ele bebeu muito do Lean Manufacturing. E o Lean Manufacturing é da década de 40, que é o sistema Toyota de produção. Então, percebe que esse mundo ele coexiste. Nós estamos, de fato, vivendo uma transição de era, uma transição de liderança, uma transição de boas práticas. Se a gente colocar em perspectiva ainda maior e comparar dois cenários, a gente vê o que de vez em quando aparece por aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, etc. Quais eram as empresas que existiam há 30 anos e hoje em dia não existe mais? Quais eram as empresas mais valiosas da Bolsa Americana há 10 anos? Quais são as empresas mais valiosas hoje? O que a gente enxerga em perspectiva é que é uma abundância de novas tecnologias,
São novas verdades que até então elas não eram estabelecidas. São novas regras, novos jogos, novas categorias, novos players e assim por diante. Muita coisa nova. Então, o senso crítico é muito importante. Por que senso crítico? Porque não é porque o Google fez, porque a Apple fez, porque o Spotify fez, que eu tenho que fazer também não. Eu preciso entender qual é a minha cultura, qual é a minha estratégia, quais são as minhas verdades, quais são os meus aprendizados, para aí sim eu escolher de uma maneira bastante responsável qual iniciativa, ou quais veículos, ou quais estratégias de inovação faz sentido eu executar. Por isso que, se a gente pensar num comparativo eles versus vocês, nós versus eles, a gente tem dois dados interessantes. Olha que curioso. Do lado esquerdo aqui, 53% das corporações estão sofrendo algum tipo de disrupção em seus mercados. Como que eu sei disso? Porque a gente faz uma pesquisa aqui anual, portanto todo ano, que chama ACE Innovation Survey, e a gente faz várias perguntas para o executivo brasileiro. E na última pesquisa, que foi de 2021, a gente encontrou esse dado, que de cada 10 executivos, um pouco mais de 5, na média, entende que o seu setor está sendo transformado. E do lado direito, a gente vê que no Brasil, nós já temos mais de 15 mil startups. Então, esta é a dinâmica. Eu tenho brincado, às vezes, com o executivo, que é o seguinte: neste exato momento, tem alguém em algum lugar do mundo pensando em como matar o seu negócio. Em algum lugar do mundo. Então, ou você deixa ele pensar por você, ou você decide pensar por você e criar mecanismos de matar o próprio negócio. Ou seja, de criar novas possibilidades de crescimento, de receita, de expansão de mercado, etc, etc, etc. Então, que nós não sejamos o telefone, os mapas, o CD, a Barça, as videolocadoras, que perderam espaços para disruptores desse mercado. Então, que a gente, de fato, seja um protagonista no processo de inovação. E quando a gente olha para a alta liderança, a gente vê um outro dado que chama bastante atenção também, que ele é ótimo, é um dado muito positivo, que é 67% dos CEOs entenderam que a agilidade é absolutamente necessária no novo ambiente de negócio. É necessária. A LG, mas sabe o que é? Eu já li o livro lá do Scrum, estou implementando a metodologia. Não é isso? Isso faz parte. Essa agilidade tem a ver com capacidade de adaptação, tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com descentralização do poder, tem a ver com autonomia para as pontas e assim por diante. Então, é uma nova forma de liderar e operar os negócios. Mais duas perguntas norteadoras aqui que é importante a gente colocar também para reflexão. Primeiro, o que é que pode transformar completamente um negócio, um modelo de negócio, uma corporação? Ou quais são as oportunidades de parcerias que podem gerar valor estratégico para a organização? E é muito raro você ver uma empresa bem-sucedida pensando nisso. Porque qual que é o modelo padrão? Eu tenho uma marca reconhecida, tenho reputação, tenho anos de mercado, tenho uma carteira de clientes. Só que o novo contexto de consumidor, especialmente os mais novos, que daqui 5, 10 anos serão a massa de consumo do país, eles não respeitam marca, não respeitam hierarquia, eles não estão nem aí para a tradição. O que eles querem é qual é a melhor proposta de valor que resolve o meu problema. Onde eu consigo encontrar os meus principais benefícios, pagando de preferência o mínimo possível e tendo o máximo possível. Eles são adúlteros. Eles não respeitam uma marca como antigamente. Eles trocam de marca como trocam de roupa. Então, essa conexão de pontos, de entender o cenário, tanto de consumo, quanto da sociedade, como industrial, como de tecnologia, nos dá repertório, nos dá senso crítico. Por isso que, se a gente juntar tudo que eu falei aqui até agora, a gente pode concluir, pelo menos, neste exato momento, tem tantas coisas aqui, mas pelo menos que as empresas mais inovadoras do mundo, elas trabalham de duas formas. Como e com startups. Do jeito certo. A LG, mas esse negócio de jeito certo me pegou. O que é o jeito errado? É achar que todo mundo tem que fazer tudo igual que todo mundo faz. Né? Comentei aqui há 5 minutos. Então, como que uma startup trabalha? Como que eu trabalho com uma startup? Então, vamos aprofundar um pouquinho aqui agora. 6 benefícios que faz sentido você pensar nessa relação de com e como startup, para que na sequência, portanto, eu estou preparando você para entrar profundo no buy or build. Então, vamos lá. 6. Primeira coisa, se você for para o Vale do Silício, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes, você vai voltar com uma conclusão. Colocar o cliente no centro é o suprassumo da empresa inovadora.
A maioria das empresas tradicionais tem lá um quadro na parede escrito a visão, a missão, os valores. O cliente é a coisa mais importante que a gente tem, mas ela tem uma mentalidade orientada ao produto e não ao cliente. Depois essa mentalidade lean, do enxuto, de fazer mais com menos, de fazer ágil. Terceiro, diversidade, multidisciplinaridade. A inteligência coletiva, a somatória do todo, é muito maior e melhor do que o indivíduo talentoso sozinho. 4, planejamento estratégico conectado com a estratégia de inovação. Ah, é? É. A estratégia de inovação não existe sozinha. Ela precisa obedecer a uma visão. Essa visão vem do planejamento estratégico. 5, gestão ágil. Líderes humanizados. Diversidade, estratégia relacionada com planejamento, mentalidade de fazer, empreender, cliente no centro. Só falta uma coisa: personalização, customização. Ainda que eu tenha um único produto, eu consigo ter propostas de valor distintas, comunicação distintas, personas e jobs distintos, mas eu customizo a forma, ainda que eu tenha o mesmo produto. Então, são 6 conclusões praticamente óbvias de aprender com essas empresas inovadoras. E aí o ponto é, ok, tudo isso faz sentido, tudo isso para em pé, mas como introduzir novas linhas de negócios? Como eu alcanço o sucesso a partir dessas temáticas, ferramentas e veículos de inovação e, ao mesmo tempo, eu torno o meu negócio principal mais eficiente, mais eficaz, mais lucrativo, reduzindo custos e aumentando receita. Como fazer isso? Vamos lá. Terceira e última parte aqui da minha apresentação. Num cenário de transformação e inovação, quando a gente fala externo ou interno, eu compro ou eu desenvolvo? É buy or build? Vamos começar de baixo para cima aqui. A gente gosta de olhar aqui na ACE, inclusive o Pedro Weingartner, que é o meu sócio, um dos cofundadores da ACE, ele tem um livro chamado Inovação Radical, que a gente estudou o mundo inteiro, as principais metodologias de inovação do mundo inteiro, e a gente concluiu que existem 6 princípios fundamentais. Quais são eles? Design organizacional, portanto, aquele modelo pirâmide, comando e controle sai numa transição, tá? De novo, não é de um dia para o outro. E entra um modelo mais horizontal, com tomada de decisão nas pontas. Mate o próprio negócio, que é o que eu falei há pouco. Você precisa ter iniciativas que podem criar o seu negócio do futuro ou matar o seu negócio no futuro. Trabalhar com parceiros, especialmente startups. Pensamento como investidor, que não é pensar em ROI para projetos de inovação no primeiro momento. Como que eu vou ser criativo e inovador, sendo que eu não sei o que eu vou fazer exatamente? Eu preciso usar Innovation Accounting, que é a contabilidade para inovação, que é pensar como investidor. Gestão ágil, é o que eu falei há pouco, e o cliente no centro, que eu também já falei. Então, dá para a gente colocar em 3 esferas essa reflexão neste exato momento aqui. Como a gente faz escolha dos caminhos? Estratégia robusta, arrojada e adaptativa, planejamento estratégico conectado com estratégia de inovação. Eu defino com bastante clareza, com bastante discussão, num consenso da alta liderança de quais são as teses e avenidas que a gente quer deixar claro, absolutamente pragmático e objetivo que a gente escolheu avançar e investir, e quais são as capacidades que eu preciso para transformar. O que eu preciso desenvolver no meu time? Quais habilidades, quais competências? Como eu preparo essa turma para atuar neste novo contexto? Se este slide aqui, se essas informações aqui forem executadas, certamente você já estará acima de 90% das empresas que existem hoje no Brasil e no mundo também. Descendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais, existe uma metodologia, que são os horizontes de inovação. A gente não inventou, já existe. Mas que eu trago aqui para colocar em perspectiva o seguinte. Se a gente pensar que a estratégia da companhia vem primeiro, depois eu monto uma estratégia de inovação, o buy or build, ele vem dentro dessa visão de inovação, de dentro para fora e fora para dentro. O que significa de fora para dentro? Eu posso considerar que isso é uma inovação aberta, é Open Innovation. E, tecnicamente, dentro de inovação aberta, nós temos o CVC, que é o Corporate Venture Capital. Ou seja, eu me relaciono com startups, eu posso investir em startups e eu posso comprar startups, fazer o M&A. Na outra ponta, eu tenho o CVB, que significa Corporate Venture Building. Eu crio negócios, eu tiro ideias do papel, eu monto novos canais de vendas, novos modelos de negócio, novas linhas de receita. Então, neste sentido, na perspectiva de horizontes, onde o horizonte 1 é o core business, agora, resultado em performance, hoje, até dezembro, até comecinho do ano que vem, e no horizonte 2, eu tenho um horizonte um pouquinho mais longo, uma espécie de médio prazo,
onde eu coloco um pezinho no novo, mas eu continuo focando em performance, e lá no horizonte 3, aí sim, eu penso em coisas mais radicais, mais disruptivas, eventualmente novos mercados, novas categorias, etc., eu tenho uma combinação estrategicamente perfeita, junto com um plano que, se executado, ele pode me entregar otimização, maximização, eficiência, eficácia, transformação e disrupção. Esse é o cenário conceitual, técnico, filosófico, prático e, acima de tudo, real, que é como as coisas acontecem na vida real. Então, para ficar claro, para quem não está acostumado, a gente pode ter como foco no horizonte 1, exploração e otimização de negócios existentes, portanto, ofertas existentes. No horizonte 2, expansão de negócios existentes e construção de inovações adjacentes, portanto, ofertas adjacentes. E horizonte 3, exploração de novos negócios, apostas em oportunidades emergentes, inovação radical, disrupção, portanto, novas ofertas. Este é o plano de fundo técnico, teórico, conceitual, que, se bem implementado, ele entrega uma excelente performance em gestão de inovação. E o Buy or Build? Como que eu escolho, finalmente? Bom, vamos começar do começo. Eu falei aqui que ambidestria é o pilar fundamental de uma estratégia de inovação que considera tanto core quanto inovação. As empresas grandes precisam, então, virar startups? Não, muito pelo contrário. Mas elas podem e devem aprender com essas startups. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso correlacionando algumas coisas. Então, agora eu vou passar aqui para vocês 2 slides praticamente gamificados. Tá? Pensa que é um jogo, é um game, cuja resposta é buy or build. Tá? Então, a primeira pergunta para vocês é: se eu tenho uma oferta de startups no mercado baixa, o que eu faço? Eu faço em casa ou eu compro? E se eu tenho uma oferta de startups alta no mercado, o que eu faço? É melhor fazer em casa ou eu comprar? Então, a premissa aqui é o que é mais rápido, mais fácil, mais barato, portanto, mais inteligente. Então, vamos lá. Uma oferta de mercado de startups no mercado baixa, é melhor eu fazer em casa, é mais específico. Se tem muita oferta no mercado, é melhor eu trazer para perto, eu compro. Se eu tenho um problema muito específico, que pouca gente domina, e é baixa a oferta, eu faço em casa. Se é alta, eu compro e aí eu faço em casa se for alta. É o oposto. Se eu tenho muito tempo disponível, que eu acho bem difícil de acontecer, estando com um pouco mais de 140 clientes aqui, as grandes empresas, ninguém tem tempo para fazer nada. Então, o caminho é, se eu tenho pouco tempo, aí eu compro. Se eu tenho bastante tempo, aí eu faço. Né? É mais inteligente e é mais eficiente, mais eficaz também. E se eu tenho dinheiro, budget, ALG, aqui na empresa, olha, dinheiro não é problema. Então tá bom. Se você tem muito dinheiro, compra. Se você tem pouco dinheiro, faz em casa. E as competências, e os talentos? Se você tem à disposição, é uma abundância, então você faz em casa. Se você tem restrição, aí você compra. Esse é o racional básico do Buy or Build. Como que a gente faz a escolha estratégica? Como que ele entra na pauta da alta liderança? Então, de fora para dentro, como que a gente pode pensar? A gente pode pensar que no relacionamento com startups, que é o CVC, que é o Corporate Venture Capital, que é trazer de fora para dentro, eu posso ter vários objetivos. Está aqui no slide, vocês podem depois ver com calma, quiser tirar um print, tira também, mas eu vou citar 2 aqui. Eu quero mudar a experiência do meu cliente. Quem é que pode me ajudar a fazer isso? Quem é que está dedicando a vida dele para criar a melhor solução do mundo em experiência do cliente? Então, eu trago para perto de mim. Se eu quero crescer mais rápido, quem é que pode me adiantar, me acelerar? Eu trago para perto de mim. Esse é o racional de trabalhar com startups. Por isso que a gente faz a analogia que o relacionamento com startups ele é uma espécie de canivete suíço. Por quê? Porque você pode participar de eventos, promover eventos, prestar serviços, comprar serviços. Você pode ter um espaço no coworking, você pode ter um programa de aceleração, você pode investir, você pode comprar, você pode acelerar, você escolhe. As possibilidades são várias. Que depende da sua escolha, do seu planejamento, da sua tese, das avenidas que você escolheu. E se você quiser executar um projeto como esse, já te dou aqui de presente o passo a passo de uma jornada de ponta a ponta. Como funciona? É simples, ela tem começo, meio e fim. Né? É sempre assim. Então, eu defino a minha estratégia, as minhas teses, eu defino o modelo de governança e operação, entendo quais são as oportunidades, quais são os desafios que eu quero atacar, vou ao mercado,
analisa as oportunidades, entendo se eu quero fazer uma parceria, entendo se eu quero investir, entendo se eu quero comprar. Monto um portfólio de iniciativas para fazer essa gestão de inovação, integro, executo, facilito, coloco para rodar e depois eu decido se eu continuo rodando, se eu compro, se eu invisto, se eu paro, se eu aprendo, se eu sigo, se eu não sigo e assim por diante. Então, a etapa mais importante de todas aqui é a etapa que está na cor amarela, porque se eu não fizer essa etapa bem feita, consequentemente as outras não farão sentido nenhum. A maior eficiência que existe é você fazer o que tem que ser feito do jeito certo. A maior ineficiência que existe é você fazer muito bem aquilo que não precisa ser feito, né? É assim que o mundo funciona. Se você quiser encontrar essas empresas, existem várias formas de fazer isso, sendo que as principais delas são busca ativa, ou você abre uma chamada e você recebe essas startups, essas empresas que vêm até você. É um ativo e um passivo ao mesmo tempo. Se quiser criar um modelo híbrido, você também pode criar. Existem vários players no mercado que podem ajudar a fazer a seleção dessas startups. Tá? Aqui no nosso caso, como eu citei no início, essa é uma parte do nosso processo maior, que ele é mais holístico, ele é transversal na organização. Então, existem algumas empresas que ela faz só esse pedaço. A gente tem uma proposta diferente, que a gente é one-stop shop da inovação. Né? A gente faz a inovação de ponta a ponta, a jornada completa. Um case que eu trouxe para você que está acompanhando aqui hoje, um case real, é do principal banco de investimento capital privado na América Latina, que é o BTG Pactual. Nós somos parceiros, eles são os nossos clientes. O Fred Pompeu é o sócio do banco, ele que lidera o Boost Lab, que é o programa de inovação aberta, de fora para dentro, das startups do banco. E o desafio do banco era justamente entender o que é que está acontecendo de mais impactante no mundo das fintechs, portanto, as startups do mercado financeiro. E a gente já faz esse programa com eles há um pouco mais de 3 anos. Esse programa foi eleito 3 vezes já seguidas o melhor centro de inovação do mundo pela revista Global Finance. Já tem 9 ciclos rodados, inclusive, neste exato momento, o 10º ciclo está com inscrições abertas, e já foram mais de 70 startups participantes do programa. Nós fizemos um co-investimento, o BTG Pactual comprou uma empresa nesse processo, de mais de 2.000 que se inscreveram. Então, é um programa absolutamente bem sucedido, totalmente estratégico para o banco, e ele tangibiliza, ele explica tudo que eu falei até agora de como trabalhar com startups. Tá? Isso é um case real. Agora a gente vai para o outro lado da moeda, que é o build. Como que eu faço isso agora de dentro para fora? Como que eu faço inovação dentro de casa? Então, neste caso, quais são os objetivos mais estratégicos que a gente tem aqui? Primeiro, aproveitar as alavancas internas. Existem várias alavancas, toda empresa tem muita coisa acontecendo dentro dela que eu posso me beneficiar, seja no marketing, seja em venda, seja em logística, seja em RH. Quais são as alavancas? É acesso a consumidor? É comprar mais barato uma mercadoria? Enfim, alavancas da corporação. Depois, desenvolvimento dessa mentalidade de eficiência e exploração. Então, eu posso entender que se eu tenho uma ineficiência que é um padrão de mercado, eu posso criar uma solução para resolver um problema do mercado, logo criar uma empresa que vai resolver não só o meu problema, mas também o problema do mercado. Terceiro, desenvolvimento de novas competências do time, que eu falei bastante aqui também. Depois, entender as oportunidades de oceano azul, né? Como que eu consigo acelerar rápido, ou em inglês, usar a expressão low hanging fruits, né? O que está ao meu alcance, qual é o problema que está agudo que eu consigo atacar e rapidamente criar valor, gerar valor. Então, essa é a visão aqui no item 5. Inclusive, eu pulei a ordem, mas eu vou falar. Essa ordem não é uma receita de bolo, tá? Inclusive, que bom que eu errei aqui para comentar. Não é uma receita de bolo, tá? One size fits all, em inglês, que é uma solução, ela dá certo para todo mundo? Não. One size doesn't fit all. Não é uma verdade para todo mundo. Então, possibilidade de fazer o que ninguém está fazendo é um pioneirismo. Eu posso encontrar uma dor que não tem ninguém resolvendo essa dor, então eu serei pioneiro na solução dessa dor. E que é importante frisar e lembrar aqui, tem uma frase do Zig Ziglar aqui que é "You don't build a business, you build people and people build the business". Ou seja, o foco aqui não é exatamente o negócio, é escolher bem as pessoas, conectar a estratégia, desenvolver as competências, porque essas pessoas é que vão entender qual é a dor, essas pessoas vão entender como gerar valor e essas pessoas vão conseguir criar um negócio. Essa é a visão do como, essa é a visão do build. E existe basicamente, tecnicamente, metodologicamente, 3 formas de atuar. Quais são elas? Intraempreendedorismo, Venture Building e Joint Venture. O que é o Intra? É um programa que você abre
para os colaboradores e pergunta, baseado, de novo, na estratégia, nos desafios que a gente já sabe. Quem é que tem alguma ideia, quem tem interesse em participar de um programa com metodologia, com parceiro especialista, que é o que a gente faz, por exemplo, aqui, que quer participar de verdade para criar novas soluções para a companhia. Então, a gente trouxe aqui um exemplo da BASF, que é uma das principais empresas do agronegócio do mundo, que é um cliente nosso, que a gente tem um programa de intraempreendedorismo muito bem sucedido lá, que já criou novos modelos de negócio, novos canais de venda para a BASF. No caso do Venture Building, ele é, na essência, tirar ideias do papel, ele é realmente criar novos negócios. Enquanto o programa de intra, ele pode operar nos horizontes 1, 2 e 3, o Building, o Venture Building, ele atua mais para o 2 e para o 3, porque a gente está de olho ali em criar os negócios, em transformar a empresa, em incubar novas ideias. O exemplo aqui é da Gerdau, portanto, uma empresa centenária, que cresceu investindo em fábrica, um modelo super clássico, super tradicional, e a Gerdau criou o Gerdau Ventures. Qual que é o objetivo estratégico? 20% da receita da Gerdau nos próximos anos virá de inovação, de novos negócios. Então, nós ajudamos a Gerdau a criar um novo negócio chamado G2 Base, que é o marketplace para fundações de grandes obras. Uma nova linha de receita para a Gerdau. E essa mesma Gerdau também criou um novo negócio chamado G2L, que é uma empresa de logística. Ela pegou uma eficiência que ela tinha e criou um negócio para resolver essa dor também de outros players de mercado. E, por fim, Joint Venture, que é você juntar 2 players, 3 players e criar um novo negócio a partir deles, tá? Criar um novo negócio. Neste caso, um exemplo é o BTG Pactual comprou a revista Exame, da editora Abril, e nos convidou para criar uma nova empresa junto com eles, uma joint venture, portanto, Exame e ACE, e nós criamos a Future Dojo, que é uma escola 100% virtual e digital para desenvolvimento de habilidades e competências de inovação para a primeira gerência. Tá? É isso que a gente faz. Então, basicamente, esses são os 3 principais modelos de atuação. Do ponto de vista metodológico, inclusive se você que está aqui adora um framework, né, uma receita de bolo de execução, eu deixo aqui mais um presente para você, que é como a gente monta um arquétipo, um framework, um esqueleto, uma metodologia de avançar de uma ideia que estava no papel e ela pode ganhar mercado, ela pode ter clientes, ela pode ser um novo canal de vendas, ela pode ser um projeto bem-sucedido. Então, aqui é uma metodologia chamada Stage Gate, onde em cada momento dos meus estágios de evolução, eu tenho uma espécie de um gate, né, de um cadeado, e eu defino requisitos a partir de um processo que eu vou validando à medida que o processo vai se desenvolvendo. Então, normalmente eu começo como se fosse um programa de intraempreendedorismo com muitas ideias. Então, no meu gate número 1, eu vou ter várias ideias, várias iniciativas e gastando pouco dinheiro. E à medida que eu avanço, eu valido as minhas hipóteses, eu vou matando aquelas ideias que não se comprovaram e aquelas que foram, a partir da experimentação, foram se provando, eu coloco mais recursos, mais dinheiro e mais energia. Até que eu rodo esse processo de ponta a ponta e eu chego numa eventual spin-off, quando aquele negócio ele sai do negócio principal e ganha vida própria, ou mesmo eu posso colocar dentro de uma unidade de negócios, de uma diretoria ou de um portfólio de produtos e serviços. Essa é uma forma bastante inteligente de você fazer, errar rápido, aprender rápido, errar barato e alocar dinheiro com bastante inteligência. O case que eu trago aqui é o case da Gerdau, que é dentro dessa área de inovação da Gerdau. A Gerdau também criou a Gerdau Ventures, que ela tem como desafio trazer esse faturamento a partir de inovação, como eu citei. Neste caso aqui, a gente criou, portanto, negócios spin-off, e eu vou explicar o spin-off, porque pode ser que tenha alguém que não saiba. É quando você tira o negócio de dentro da corporação. A gente viabiliza um novo negócio e ele sai da corporação. Isso é um spin-off. Tá? Então, neste caso, nós lançamos esse novo negócio que foi o G2 Base, que é um case de sucesso que a Gerdau também comunica para o mercado e a gente também, quando pode, comunica para o mercado. Para encerrar, como que você faz a gestão dessas iniciativas? Muito bem, existe uma metodologia, um jeito de fazer isso, que é uma esteira de gestão de inovação, onde você separa as iniciativas de inovação, aquilo que é negócios, qual é o estágio que cada uma está, quem está em planejamento, quem está em ideias e assim por diante. Você cria indicadores, KPIs de gestão desse portfólio e a partir do momento que você tem regras, processos, métodos, indicadores para cada sessão,
você faz aquela contabilidade de inovação que eu citei no início, você estabelece processo para cada etapa e no final você vai ter um resultado que pode ser várias coisas, dentre elas, como eu já citei, o spin-off, eventualmente você pode internalizar ou você pode simplesmente fazer o go-to-market e ir ao mercado com aquela solução que você criou. Então, tudo isso vai fazer sentido se você tiver a mentalidade de geração de valor para o cliente. Cliente no centro. O grande resumo dessa história é sopa de letrinhas, metodologias, teorias, ótimo. A vida real é o seguinte: como que eu vendo mais, como que eu gero valor para o meu cliente, como que eu utilizo a tecnologia como viabilizadora, portanto, tecnologia é meio, não é fim, como que eu desenvolvo novas habilidades, novas competências, mentalidade ágil, mentalidade empreendedora, como que eu aprendo a operar como uma startup e a trabalhar com startups, como que eu faço a transformação digital a partir da transformação cultural, portanto, pessoas, como que eu crio novos modelos de trabalho, como que eu invisto em diversidade, trago multidisciplinaridade e, acima de tudo, resolvo os problemas com muita execução, com a vida real, do jeito que ela é, nas dores e delícias das organizações. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos para o bate-papo. Boa. LG, muito obrigada. Sempre bom ouvir. Eu vi ali o Ale, o Haroldo, todo mundo tomando nota, o Léo ali, todo mundo anotando, porque os insights e a gente vai fazendo reflexões, conexões, então é sempre muito bom te ouvir. E eu vou esquentar, né? Eles estão ali já com as perguntas ansiosas para fazer, mas eu vou fazer uma para a gente esquentar. Você falou dos muitos clientes que a Ace Cortex hoje tem. Na tua visão, como você acha que está a consciência e a prática das organizações que você se relaciona de olhar essa estratégia dessa forma, né? Eu tenho essa opção, eu tenho uma estratégia e coloco isso em prática. Como é que você avalia hoje o cenário brasileiro das organizações com essa estratégia na prática? Boa, boa. Excelente, Ale. Inclusive, é um excelente pontapé inicial aqui do bate-papo, né? Tem uma... Vamos organizar a resposta assim, ó. Tem uma parte dos profissionais, dos executivos, que eles já entenderam essa nova dinâmica, esse novo contexto de mundo, e estão a estudar, estão a pesquisar, estão a trocar ideias, eles estão em busca de entender como atuar nesse novo contexto. Agora, por outro lado, existe um outro grupo de profissionais executivos que ainda não entenderam, que ainda estão amarrados ao passado. Aquela máxima de o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante, eles ainda não praticam essa máxima, então eles estão um pouco perdidos. Infelizmente, ainda essa é a grande maioria, a esmagadora maioria. E tem uma curiosidade sobre isso, né, que assim, a gente está hoje com um pouco mais de 140 clientes, como eu citei, e são empresas nacionais, multinacionais, várias delas são multinacionais, tem algumas empresas familiares, e quando eu falo com os CEOs, é muito comum eles pedirem uma ajuda. Sabe qual é a ajuda? A ajuda me ajuda a mudar a mentalidade dos meus diretores, me ajuda a mudar a mentalidade dos meus gerentes. Eu diria que, de tudo que eu falei, é quase que se a gente tivesse que esquecer por um instante e concentrar tudo numa única coisa que deixa eu sensibilizar as pessoas para elas entenderem o que aconteceu com o mundo, porque o mundo mudou muito rápido, ele está mudando muito rápido. O ciclo de mudança dos anos 70, anos 80, anos 90 não é mais. Hoje em dia é tudo muito rápido. Já pensou? A gente viveu o Orkut, uma rede social que bombou, aí veio o Facebook, aí veio o Instagram, aí surgiu o WhatsApp, aí surgiu o TikTok, aí cada dia surge uma coisa nova e a gente está perdendo um pouco o time de acompanhar, né? Especialmente se a gente não é mais tão novinho como os nossos filhos, primos, sobrinhos, né? Essa galera é muito mais ágil do que a gente para a tecnologia. Então, acho que é um pouco disso, assim. Existe uma parte considerável aqui que entendeu, está em busca e está se atualizando, e ainda existe uma parte grande que está no processo de transição, de adoção, de sensibilização. Boa, obrigada. Vou reforçar aqui que quem tiver perguntas para fazer pode colocar no chat e a gente vai ler e repassar para o LG. Mas acho que o Léo tem uma pergunta, acho que o Léo quer te fazer uma pergunta aí, vou passar para ele. Léo, você que está anotando aí, ó. Anotado aqui, vocês me ouvem? Sim, super bem. Boa noite a todos, boa noite, parabéns pela palestra, é um tema muito interessante, né? A gente começa a fazer, e dá para ficar aqui horas e horas. Horas, Léo, horas e horas. Cara, e cada tema que você traz são desdobramentos que a gente pode ficar aqui a noite toda. Mas aqui é o seguinte, a minha anotação aqui
ela me remete a alguns artigos, né, que a gente faz a leitura, etc. Então, me parece que, de uma maneira geral, até mais no mercado brasileiro, as empresas maiores, parece que elas têm uma dificuldade, elas têm uma dificuldade de inovar mais do que as menores, né? Fica uma percepção para mim de que as menores mais fazem e as maiores mais compram. Pode ser que eu esteja errado, mas queria te ouvir nesse sentido. Então, talvez de um lado, uma percepção maior de risco, processos, e de um outro lado, uma necessidade das pequenas de se manterem vivas, né? Talvez Uhum, seja isso ou não. uhum, Mas, assim, considerando a tua vivência no tema, é mais assim, o que ainda falta nas empresas maiores para elas mais fazerem do que comprarem? Quer dizer, e outra, como é que a gente consegue um nivelamento maior desse ecossistema das grandes com as menores? O que mais a uhum. gente pode fazer? Seria isso. Boa, Léo. Boa, vamos lá, vamos pensar juntos aqui um pouco, tá? Não tem uma verdade absoluta, a gente pode construir juntos. Tem uma das empresas mais importantes do Brasil, capital aberto na bolsa e tudo mais. Eu estava com um dos vice-presidentes esses dias. Eu perguntei para ele assim: por que você comprou essa startup? E, cara, eu poderia muito ter te ajudado a fazer essa empresa aí. Sabe o que ele falou para mim, Léo? Ele falou assim: porque o meu time não sabe nem começar a fazer um negócio desse. Se eu fosse colocar aqui dentro, eu ia levar anos e não ia chegar nem perto do que esses caras fizeram. Então, essa é uma perspectiva. Agora eu vou dar um salto. Ontem eu estive com o Stélio Tolda, que é o cofundador do Mercado Livre no Brasil. Atuou como CEO anos, e acho que foi mais de 20 anos. E agora ele acabou de sair, agora mês passado ele acabou de sair da posição de CEO e ficou como advisor, e um dos vice-presidentes assumiu como CEO. E aí a pergunta que o nosso grupo fez para ele, um cliente nosso fez para ele, foi assim: por que você fez o Mercado Pago? Por que você fez o mercado de envios? Por que você fez tudo isso em casa? Ele falou: porque do make or buy, do buy or building, eu prefiro o building. Eu prefiro fazer em casa. Então não tem uma verdade, Léo. Tem assim, cada um sabe onde dói mais, né? Então acho que a cultura influencia muito, o ambiente de segurança psicológica, os incentivos, o modelo de gestão. Se a empresa, por exemplo, é multinacional, assim, estou cansado de ouvir isso. É o global que determina o que tem que fazer. O local ele tropicaliza e executa o que o global pede, né? Então acho que são várias, de fato, variáveis de um cenário que ele é sistêmico, ele é complexo, ele não é trivial, né? Acho que essa é uma parte da história. Tem uma outra parte da história que é assim: qual é a consequência de um erro? Qual é a consequência? Qual é o tamanho de um erro? Então, se eu sou o CEO da empresa, por que o Léo, que é o meu diretor, fica pedindo toda hora para falar comigo para me ajudar, para eu ajudar a tomar decisão? Por que o Léo não toma decisão sozinho? Porque ele não quer assumir esse risco sozinho? Aí o Léo vem falar comigo, eu falo assim: Léo, se você não falar comigo e tomar essa decisão, qual decisão você vai tomar? Ah, eu vou tomar a decisão A. Aí eu te pergunto, Léo, qual é a consequência? Se der tudo errado, o que pode acontecer? Aí o Léo fala assim: ah, tem 3 clientes que podem ficar bem chateados, mas aí você ligar para eles e explicar, eles vão entender. É uma coisa. Ah, não. Se eu errar aqui, tem 2 milhões de clientes que serão impactados e a gente pode prejudicar bastante financeiramente esses 2 milhões de clientes. É outra coisa. Então, me parece que a relação de consequência de erro, de fracasso de decisões tomadas em grandes empresas, em vários cenários, ela dói muito mais do que ela dói em um cenário, por exemplo, de experimentação numa grande empresa, assim como numa empresa pequena e numa startup. Isso aqui, ele é um anticorpo da inovação, né? Existem vários anticorpos da inovação. Esse certamente é um deles. Então, se tivesse que traduzir tudo, eu diria que a cultura de inovação é o que vai nos ajudar a executar ou não, de acordo com aquilo que você propôs a reflexão. Ficou claro, Léo? Eu dei uma volta grande aqui. Tentei ser Ficou didático aqui. claro, super claro. Muito obrigado. Muito Tá legal bom. mesmo. Boa, Bacana. valeu. Tem mais, Ale? Tem mais perguntas? Temos mais. Quer ir, Alessandro? Quer fazer a sua? Pode ser sim. Tudo bem, LG? Colegas, professores, audiência, boa noite. É uma aula, né? A gente fica aqui com vontade realmente de ficar discutindo o tema por muitas horas. Eu vou fazer uma mais direta e mais simples aqui. Você falou muito dessa questão de preparar as pessoas, recursos humanos da empresa, que eles é que fazem, de fato, que constroem, né? Tudo essa ideia do core, da estratégia, enfim, atuam diretamente nisso. Como é que você enxerga aí essa questão da cultura
tanto para, independente do porte da empresa, do segmento, né, a importância de trabalhar essa questão da cultura para o desenvolvimento dos novos negócios, para a definição, para o processo de inovação. Por favor. Olha, Alessandro, esse daí é o cerne da questão, viu? Cultura é absolutamente essencial, necessária, primordial. A gente pode usar a palavra que a gente quiser aqui. Então, assim, é absolutamente necessário. Então, quando a gente fala de cultura, né, a gente pode partir de algum lugar e ir para outro lugar e sem ficar claro. Vamos escolher um caminho mais simples e didático aqui. Se a gente garante, primeiro, que todo e qualquer colaborador sabe qual é o principal objetivo e estratégia da companhia, nós começamos bem. Inclusive, hoje eu tive uma... Olha só, Alessandro, exatamente hoje aconteceu isso. Eu tive uma reunião com toda uma diretoria, então estava lá o CEO, todos os diretores dele, e aí eu falei para eles o seguinte: se eu ligar para algum colaborador de vocês, essa empresa tem mais de 10 mil funcionários, se eu ligar para qualquer colaborador de vocês e colocar ele ao vivo aqui no call, ele vai saber responder para mim qual é o planejamento estratégico de vocês? Um objetivo que seja? E a resposta foi não. Então, cultura começa pelo começo. Para onde a empresa vai? Todo mundo deveria saber. É o mínimo. Depois, eu começo a entender como as coisas se dão por aqui. O que se esperam de mim? Independente do cargo que eu tenha. O que meu líder direto espera de mim? Como eu posso contribuir? Quais são os canais? Onde eu posso acessar? Onde é o banheiro aqui? Sabe assim? E aí sim eu consigo começar a conectar os pontos da cultura de para onde eu vou, como eu vou, o que eu faço, o que eu não faço, quem eu busco, quem eu não busco. Aí entra sistema de gestão, métodos que a empresa usa, o que pode, o que não pode, quais são os incentivos, como que eu consigo extrapolar um pouco o meu job description ali, o que se espera do meu cargo, e eu consigo contribuir de outras formas, como que eu tenho a visão do todo, como que eu entendo o contexto mercadológico externo e traduzo para o interno, como que eu consigo ser um profissional mais inovador, mais empreendedor, como que a empresa, de um lado, ela coloca o cliente no centro, mas o RH coloca o colaborador no centro. Então, a cultura ela tem os seus artefatos, né? Ela tem as suas nuances, que a inovação faz parte dela totalmente, mas eu diria, e para ficar bastante simples e didático para todo mundo entender, que ela tem que começar do começo. Qual é o propósito da companhia, o que ela se propõe a fazer, como ela gera valor, quem são os clientes, quais são os objetivos. Haroldo, quer fazer a sua? Quero sim, Ale. Obrigado. Olá, boa noite a todos e todas. LG, que aula, prazer enorme estar aqui com você. E eu estava te ouvindo e lembrando muito do Williamson. Ele, né, tem lá a teoria dos custos de transação, que acaba fazendo também uma abordagem bastante interessante sobre esse tema que você trouxe aqui hoje, né? E aí eu queria refletir um pouco, entender, né? Deu para perceber muito, eles têm uma vasta experiência, uma visão muito boa, conhece muito do mercado, né? Tem aí essa vivência muito presente com as empresas, com as startups. Então eu queria entender um pouco para você como que você tem percebido, sabe, essa construção de relacionamentos, a própria construção dos contratos, né? Então, como se operacionaliza essas parcerias que são construídas, esse processo de comprar, inclusive, muitas vezes as startups, para que isso acabe não engessando essa startup e fazendo com que toda essa cultura de inovação que estava ali presente, todo esse poder transformacional acabe indo por água abaixo, digamos assim, né? E aí eu lembro de um caso específico, talvez até o mais emblemático deles, que é a PayPal. Quando a eBay compra a PayPal, as lideranças acabam abandonando a empresa e fundando outras startups, outras empresas de tecnologia no ramo de marketing, principalmente, né? E acabaram dando muito certo. E aí, justamente por esses contratos engessados, por essas amarras todas que foram feitas e acabaram limitando muito esses executivos, essas pessoas que estavam lá, né? E eles acabaram saindo para buscar essas oportunidades. Como que você enxerga isso? Esse mercado ele vem avançando de lá para cá? Como que se estrutura esse tipo de negócio para que a gente não incorra nesses riscos? Muito, Haroldo. Excelente ponto. Assim, está acontecendo muito. E é interessante isso, porque assim, ó, como a gente acaba falando com muita gente, né? Assim, aqui na empresa, a gente se relaciona com muita gente. Pra você ter ideia, só uma brincadeira aqui, para ser super meu momento de vulnerabilidade com vocês.
Ontem eu nem lembrava mais que era quarta-feira, eu já achava que era terça, estava completamente perdido na agenda de tantos compromissos que a gente tem, né? E aí eu recebo muitos pedidos, sabe para quê, Haroldo? Para tomar café, para almoçar com executivos de mercado que estão nesse momento que você acabou de citar. E por várias razões. Ou porque o amor acabou, por alguma razão. Ou porque a empresa estava indo para um caminho e decidiu ir para outro, e para aquela pessoa não fez mais sentido. Ou porque o momento de vida dela realmente pede novos desafios, novos ares, novas formas de fazer negócio. Então, tem muitas coisas que permeiam essa região, esse território que você trouxe. Tem uma perspectiva que eu gosto muito de olhar, que é o autoconhecimento, do ponto de vista do indivíduo. O indivíduo que tem um autoconhecimento desenvolvido, ele fica com uma clareza muito maior para a tomada de decisão do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz. Então, essa é uma forma de olhar. A outra forma, que é do ponto de vista corporativo, é: eu quero ter aqui comigo quem compra o sonho comigo. É melhor que essa pessoa vá embora e seja feliz em outro lugar do que ela ficar aqui me pentelhando e eu pentelhando essa pessoa. Então, se a gente conseguir conectar visão, propósito da companhia com a visão e propósito das pessoas, dificilmente eu vou ter esse tipo de problema. Então, o que acontece de maneira geral é que essas coisas elas não se conectam. Elas não estão equilibradas. Como se fosse fazer uma menção aqui a uma tecnologia muito inovadora, que é o rádio. Rádio, frequência AM, FM. Então, se você tiver com a frequência desconectada, ele fica com chiado. Então, a gente precisa calibrar a frequência e deixar todo mundo na harmonia. Se não acontece isso, dificilmente eu consigo manter e reter talentos, né? Tem uma pergunta aqui no chat que acho que eu vou pedir pro Ale ler aí para mim. Ale, você consegue visualizar a pergunta do chat? Consigo sim, vamos lá. Essa aqui da Suzana, né? Então, a Suzana pergunta assim, ela faz uma observação que você trouxe lá em um determinado momento, foi sensacional, que é realizar que estamos mais próximos de 2050, que 1990 foi muito impactante, ela fala. Qual seria a visão, né? Qual seria a sua visão sobre a relação da velocidade e quantidade de mudança dos negócios com as buscas de jovens profissionais estarem atreladas a cargos e não necessariamente com conhecimento? Nossa, essa é muito boa. Sensacional. Essa é muito boa, porque assim, ó, estar mais próximo de 2050 do que 1990 significa dizer simplesmente assim: eu não preciso mais fazer um curso de datilografia, eu posso fazer um curso de web design. Então, as boas práticas que a gente tinha, algumas delas continuam válidas, outras delas não, né? Então, se a gente olhar, pegar qualquer análise aí, qualquer instituto, sei lá, vou pegar aqui, sei lá, Companhia de Talentos, que é uma das principais consultorias de jovens talentos do Brasil, que faz programas de estágio, trainees e primeira liderança, etc. A Companhia de Talentos, ela trabalha com jovens há muitos e muitos anos. Vocês acham que o perfil de jovem em 2022 é o mesmo perfil de jovem de 2002? Não é. Por que não é? Porque esse jovem de 2022, ele já nasceu depois que o Brasil ganhou a Copa de 94. Depois que o Baggio bateu o pênalti para fora. Ele não sabe o que é isso. Ele não nasceu com a televisão com propaganda. O jovem não entende a função da propaganda. O jovem é um jovem conectado, digital. Ele, quando entra no trabalho, ele quer se realizar, ele quer passar de fase do jogo, do joguinho, do videogame dele. Ele não quer esperar 2 anos para ser avaliado, entrar numa fila de promoção e ganhar um mérito de 1,5%, e depois de 2 anos ele vai ser promovido para o próximo cargo. Ele não quer ficar 18 anos como coordenador. Então, esse jovem, ele pede um novo tipo de empresa, de ambiente, de gestão, de track record, né? De carreira mesmo, eu chamo de fast track de carreira, né? Ele quer uma carreira acelerada. E, neste sentido, hoje, a diversidade e a pluralidade e a multidisciplinaridade de disciplinas do ambiente corporativo não é a mesma coisa que era nos anos 90, onde o engenheiro era engenheiro e o advogado era advogado. Hoje a gente tem engenheiro fazendo marketing e a gente tem publicitário programando código de computação. Então, é um mundo muito misto. E se a gente puxar um pouco para o lado filosófico, para quem aqui gosta de Bauman, Bauman tem um livro que é Modernidade Líquida e ele fala da vida líquida. Nós também temos carreiras líquidas e que as competências, dons e talentos, elas são colocadas à prova à medida que eu quero fazer aquilo que me realiza e me desenvolve. Então, mudou. De fato, mudou. A palavra é adaptação. Acho que é isso. LG, deixa eu pegar um gancho aqui nesse ponto de adaptação para a gente até ir para um pouco desse lado do RH, né? Hoje, quando eu olho lá, eu tenho um grande desafio, porque
Os meus líderes são baby boomers, né? Os meus liderados são millennials, e eu estou aqui no meio tentando fazer essa mágica toda da inovação acontecer. E essa é a realidade aí de uma boa parte, né, das nossas todos lideranças, nós, né? Haroldo, todos nós. Exatamente. E aí, quando a gente olha para esse ponto da inovação, a gente vê, né, esses jovens, eles muito afoitos com essas inovações, mas muito na perspectiva até dos usuários, e essa pressão nossa da liderança para poder desenvolver esses mecanismos. Eu acho que, nesse sentido, quando a gente olha para o nosso tema de hoje aqui, se a gente compra, se a gente desenvolve, grandes corporações acabam amarrando um pouco melhor essa questão, porque aí vai desenvolver os seus laboratórios, vai desenvolver, né, estruturas que acabam propiciando isso. Quando a gente olha para pequenas organizações, eu acho que a gente tem esse ponto de, sim, você ter essa cultura de inovação, você desenvolver todo mundo com esse pensamento, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão de equipe nas pequenas organizações, né? Como a gente faz, para além da cultura de inovação, que eu acho que é fundamental, mas o que você tem visto, assim, para a gente desenvolver essa questão nas lideranças, para trazer essa inovação para o dia a dia? O que você tem visto assim de uma forma bem prática para essas pequenas organizações, para mexer mesmo no funcionário e falar assim, cara, é você, vamos junto, vamos fazer isso acontecer, para trazer esse ponto, né, de conseguir chegar numa decisão mesmo de vamos fazer internamente ou vamos procurar no mercado? Boa, excelente, Haroldo. De novo, vamos construir em cima dessa sua reflexão e provocação. Não tem verdade absoluta, tá? Não tem verdade absoluta. O Google é um parceiro que nós temos aqui e ele nos escolheu como parceiro oficial no Brasil lá em 2018. E por conta disso, eu fui para o Vale do Silício algumas vezes. E uma dessas vezes que eu fui, eles me treinaram lá na metodologia de liderança do Google, tá? Que é o Google Leadership. O que eu aprendi lá? Eu aprendi que o Google fez uma pesquisa chamada, eu vou lembrar agora o nome do projeto, o Projeto Aristóteles. Projeto Aristóteles. Tem inclusive no Google depois se alguém quiser pesquisar. E eles encontraram, depois de muitas conversas, muitas análises em mais de 190 países, os cinco princípios de uma equipe de alta performance. 5. Eu não vou entrar em detalhe agora porque levaria mais tempo, mas eu vou falar só o número 1, o principal deles. Sabe o que é? Não é formação acadêmica, não é de onde a pessoa veio, não é de quem ela é filho, não é o que ela... Não é nada disso. É segurança psicológica. Quando o ambiente tem segurança psicológica, uma equipe tem uma probabilidade gigantesca de ter alta performance. As pessoas que compõem a equipe fazem parte, naturalmente, mas o ambiente, se ele for seguro psicologicamente, tem uma probabilidade muito maior das pessoas terem alta performance. O que significa segurança psicológica? É a mesma coisa numa grande empresa, é a mesma coisa numa pequena empresa. Eu posso ser quem eu sou, eu posso dar ideias que eu não vou ser julgado. Se eu errar, alguém vai me dar o feedback para eu aprender e me desenvolver ou vai me mandar embora? Eu posso participar das contribuições, sugestões e decisões. Enfim, eu posso ser eu? Se você conseguir criar esse ambiente, não importa onde você esteja, segundo a pesquisa do Google, você tem uma probabilidade muito grande de ter uma equipe de alta performance. Outra coisa, e aí tirando agora o Techniquez de lado, é minha visão. O que uma empresa pequena tem de benefício? Que é um benefício maravilhoso. É o fato dela ser pequena. Se eu tenho uma pirâmide muito grande, a distância entre os dois pontos ela é grande. Se eu tenho uma pirâmide pequena, a distância entre os dois pontos é pequena. Logo, se eu estou num ambiente menor, eu tenho mais acesso, eu tenho mais contato, eu tenho mais intensidade, eu tenho mais possibilidades de falar com as pessoas, de me conectar, de fazer a rede funcionar. É o efeito de rede, é o network effect, efeito de rede. Então, uma empresa pequena tem muitos benefícios, na minha opinião. Dentre eles, estar muito próximo das pessoas, estar muito próximo dos tomadores de decisão, estar muito próximo do que acontece no pulso mesmo, no resultado pulsante, e estou muito próximo de quem cuida do ambiente e eu posso contribuir dando a minha opinião. Então, se a gente juntar liberdade para ser quem eu sou, espaço, avenidas para eu crescer, me desenvolver e ter gente me ajudando com feedback, me acompanhando e me levando junto, provavelmente eu vou me dar bem num ambiente como esse. É só opinião, tá, pessoal? Não é uma verdade absoluta, é só uma opinião. Respondido, Haroldo? Totalmente, excelente. Obrigado, LG. E aí, Léo? Vamos lá.
a minha pergunta, eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui, o lado da profissão, né? A área de governança. Então é assim, dicas, né? Queria ouvir de você assim, dicas ou de como melhorar essa relação e tornar ela ganha-ganha. Quer dizer, controle versus a necessidade de inovar. E a gente vê nas empresas, né, as áreas jurídico, compliance, colocando a regra e o regulamento embaixo do braço, e do outro lado a área de estratégia, querendo disrupção, né? Parece que é uma briga, muitas vezes, de quem grita mais ou alguém tem que ceder. Na verdade, a minha pergunta é se tem uma forma dessas duas necessidades coexistirem, né? E como seria possível caminhar junto, né? Se tem algumas boas práticas nesse sentido. Um pouco Tem disso. assim, Léo. E esse é um ponto super interessante, curioso e realmente, assim, é quase que instigante. Porque qual que é o senso comum, né? Vamos trazer para o popular, assim. Quando a gente fala em inovação, de uma perspectiva mais popular, logo se associa com criatividade. Então, uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora, uma pessoa que faz diferente, que pensa diferente. E aí, isso leva para a gente já duas coisas de cara, né? Que inovação é um negócio complexo, difícil, tem que ser diferente e tal, quando na verdade não. Na verdade, ele é absolutamente simples, né? Sem ser simplista. É absolutamente simples, né? E ao mesmo tempo que criatividade é resolver problemas. Então, se eu tenho um regulador, um órgão regulador, se eu tenho compliance, se eu tenho que seguir regras impostas, eu posso pensar que, apesar disso, como eu faço isso? Então, como que eu não burlo as regras? Como que eu não vou preso porque eu feri alguma coisa? Carregando nas tintas aqui. Mas como que eu consigo ser criativo e inovador, apesar do que existe? Sempre existe um espaço para eu atacar. Sempre existe um espaço. Quem falar que não é porque não fez o trabalho direito. Sempre existe. Então, como que um banco como o Nubank consegue entrar no mercado dominado por grandes empresas como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, etc. Como que um banco que começa do nada com 3 pessoas em um apartamento, uma casa, consegue abrir capital na Bolsa Americana? Como? Alguém me explica isso em 6 anos. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, pessoal, há 6 anos, né? 6 anos atrás. O Léo, vamos juntar você e eu, Haroldo, ou você e eu, a Yale Lima, vamos montar um banco? Você está de brincadeira, né? Não, você tá de brincadeira. E os caras fizeram isso, montaram. E tem um órgão regulador que funciona. Funciona, tá lá, o Banco Central, tá tudo lá funcionando perfeitamente, ótimo. Nós temos o Pix, que é um dos principais meios de pagamento do mundo. Então funciona. Então, assim, apesar de, como que eu faço inovação? Como que eu gero valor para os clientes? Essa é uma parte, na minha opinião. A outra parte é, a inovação não é um caos. A inovação não pode ser desorganizada, não pode ser bagunçada. Ela precisa sim estar submetida à ordem, porque ordem e progresso caminham juntos, segundo diz a nossa bandeira nacional. Ela tem que estar submetida à governança, ela tem que ter indicadores e KPIs claros, e ela tem que ser acessível, e ela tem que ser mudável, porque a gente pode questionar o seguinte: esse procedimento aqui, esse regulamento, quem fez? O Léo fez. Aí eu vou lá, Léo, por que você fez isso? Ah, porque tinha esse problema aqui. Eu falo, ótimo, Léo, quando foi? Você fala, foi quando eu entrei aqui, em 2003. Eu falo, Léo, mudou muito de 2003 para cá. Deixa eu te mostrar como que é agora. Aí você fala, ah, entendi, vamos atualizar, vamos fazer uma revisão desse procedimento. Então, esse é um caminho possível. E o terceiro, para mim, para encerrar a resposta, é assim: Balance Scorecard, ou qualquer outra coisa que existe, né? Super tradicional. As startups bebem da fonte lá da Intel, que o Google implementou, que são os OKRs, que são os OKRs, Objetivos e Resultados Chaves. Isso me ajuda a fazer uma gestão de cara, porque eu defino um objetivo, resultados-chave para cada objetivo, defino métricas e KPIs para cada um deles, e a empresa inteira está orientada aos OKRs. Eu consigo ter uma gestão do macro para o micro de uma maneira muito simples, muito visual. Como que eu posso amarrar isso taticamente? Aí eu vou trazer uma metodologia que acabou de ser lançada, que é o Kanban. Não é, tá, pessoal? Uma brincadeira, porque isso aqui tem
dezenas de anos, né? Ela também é do sistema Toyota de produção. Se você tem um carro japonês, sei lá, da Honda, da Toyota, na própria oficina mecânica, lá na rede deles de concessionárias, eles usam Kanban lá também. Se você coloca tudo que precisa ser feito, tudo que está sendo feito e tudo que já foi feito, o colaborador médio, aquela pessoa que não está nas reuniões estratégicas, ele consegue entender em apenas um quadro o que é que está acontecendo na companhia. Então, sim, na minha opinião, a gestão e a inovação têm tudo a ver. O LG, eu vou puxar a fila aqui, porque colocou no chat, a gente puxa essa. E é boa, viu? A pergunta da Maria Angélica é se você conhece algum processo de aquisição que não deu certo. E aí, você falou de erro e possibilidade de errar, né? Olhar isso como aprendizado. E tem as nossas pesquisas que a gente sabe quantos processos de aproximação com startup dão errado. Então, você consegue trazer um caso que não deu certo e lições aprendidas aqui? Isso que mais tem é baseado, ó. É a Maria Angélica que mandou essa? Quem mandou? A Maria Angélica. Ó, recebe aí, Maria Angélica. Vários. Tem o que mais tem. O que aparece é o que deu certo, né? Mas o que não aparece que deu errado é a maioria. A gente fez vou te dar um dado, e aí eu vou te dar um exemplo. Dado. Um pouco antes da pandemia, no final de 2019, comecinho de 2020, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, com o mercado de maneira geral, e perguntou assim: de todos os programas que você fez de inovação aberta, com startups, quantos deram certo e quantos deram errado? De cada 5 programas, 4 deram errado. De cada 5, 4 deram errado. 5, 4. Não é incrível? A grande maioria deu errado. Qual é o principal fator, detrator, impactador, ou o nome que a gente quiser usar aqui para ficar mais engraçadinho? Qual é a principal razão, causa raiz? Falta de alinhamento estratégico. Falta de objetivo claro e incapacidade da organização ser bilíngue. Saber conversar com o empreendedor e o executivo. O que acontece é o seguinte, Maria. Vou dar um caso para você real. Eu não posso falar, infelizmente, por confidencialidade, né? Mas uma empresa do setor de distribuição e de logística, a vice-presidente me ligou e falou assim: LG, nós investimos nessas 2 empresas. Negociamos com os empreendedores, conectamos eles com o core business, estamos trabalhando juntos e a coisa está indo super bem. Só que tem um detalhe, e eu preciso muito da sua ajuda. Os meus executivos acham que são chefes dos empreendedores. E do outro lado, os empreendedores estão bravíssimos, querendo encerrar o contrato com a gente, porque eles não fizeram o contrato com a gente para ter chefe. Eles fizeram um contrato com a gente para crescer o negócio deles. Então, esse é um excelente case, Maria. Isso que exemplifica muito, assim, a capacidade de você falar os 2 idiomas. Não é fácil. O empreendedor, a vida dele está ali. O executivo, a vida dele não está na empresa como um todo. O empreendedor está. Então, essa capacidade de ser bilíngue hoje é uma das principais razões de fracasso da organização. E tem uma consequência, essa falta de capacidade. Se a empresa compra essa startup, o dia seguinte passa a ser um desastre. O que eu mais tenho de reclamações aqui é de empresas e empreendedores infelizes com o dia depois. Inclusive, na semana passada, eu jantei com um desses empreendedores e ele falou assim: foi muito bom vender a empresa. Ganhei a minha grana e a hora que eu sair do negócio eu vou ganhar mais a minha vida financeira eu resolvi. Mas o que eu ganhei de dor de cabeça não está escrito. É muito ruim estar onde eu estou. Olha só, é muito ruim. Por mim, eu ia embora agora. Eu só não vou porque eu vou perder muito dinheiro se eu for embora agora. Então, você tem uma pessoa infeliz, com gastrite, com dor de cabeça, com burnout, completamente fora da sua máxima potência, porque a empresa não soube lidar de forma bilíngue com os benefícios, facilidades, proposta de valor e onde cada um joga na sua posição para maximizar e aí os dois se naturalmente fazerem negócios maiores e melhores. Então, eu diria que é isso. Falta muita capacitação, falta conversa, falta empatia e falta, acima de tudo, relação estratégica e objetivos claros. LG, você citou várias vezes sobre o trabalho e as próprias microempresas, pequenas empresas, enfim, e esse é um tema que particularmente me atrai muito, até pela atuação do Sebrae, né? Que representa 99% total de empresas do país. Exato. E você citou lá uma coisa muito interessante, que as grandes empresas elas não devem ser startups, mas elas podem e devem aprender muito com elas. E aí chegou uma pergunta do nosso colega Gregório,
que primeiro elogia aqui muito o conteúdo da apresentação, e ele fala o seguinte: desbravar inovação e alavancar relacionamento com startups é apenas para grandes empresas, como nos cases demonstrados, ou existe espaço e oportunidades para as empresas de menor porte? Existe, Gregório, né? Existe, Gregório. Vou contar uma curiosidade para você, aproveitar que o Alessandro Lima fez a pergunta. Meu primeiro trabalho foi como camelô, com 14 anos. Trabalhei mais de um ano como camelô em Sorocaba, que é no interior aqui de São Paulo. Eu vinha com a minha avó comprar coisas na 25 de março, voltava lá para o camelódromo e vendia lá. O meu sonho era entrar no Sebrae e montar um negócio com a ajuda do Sebrae. Por quê? Porque é o sonho da maioria dos brasileiros. O brasileiro é um povo empreendedor, né? É um povo criativo e empreendedor. E 99%, como o Alessandro citou bem, dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas. Então, claro que pode e deve se conectar com o ecossistema de startups. Com certeza pode fazer e acelerar a inovação. Você sabe que uma coisa que eu mais falo, assim, quando me perguntam sobre como que eu ajudo empreendedores, como que eu ajudo startups, o que eu mais respondo é assim: você quer comprar deles? Ou você pode indicar um cliente para ele? A melhor forma de ajudar o empreendedor é comprando dele ou indicando alguém para comprar dele. Então, nesse sentido, toda e qualquer empresa que tem um potencial de crescimento, que enxerga um potencial parceiro, que enxerga um potencial negócio para fazer em conjunto, procure uma startup, procure um empreendedor, converse com ele. É bem provável que vai sair negócio, porque os empreendedores estão sempre em busca de novas oportunidades de negócio. LG, deixa eu aproveitar aqui, não tem como a gente não entrar nesse tema de diversidade, né? Eu achei, assim, muito bacana, em 2 momentos ali da sua fala, você trouxe esse ponto de diversidade como pilares estratégicos da inovação, né? Como pilares estratégicos da criação da proposta de valor para o cliente. E isso me fez refletir sobre diversas questões, e eu queria entrar em um tema bem específico assim com você, né? Eu fiz um exercício rápido aqui, tentando lembrar das startups que eu conheço, que são formadas por negros, por exemplo, ou mesmo alguns outros grupos. Eu até lembrei algumas, lembrei uma ou outra, aí eu abri um pouco mais o leque para falar assim, bom, deixa eu pensar aqui quem que está trazendo inovação e tecnologia para ajudar nas periferias. E aí eu lembrei da Gerando Falcões, por exemplo, né, que faz esse trabalho muito bom, muito bem, mas eu demorei um pouco para conseguir pensar nessas empresas. E aí, quando eu olho para as rodadas de investimentos, eu vejo que a presença desses grupos ela não é tão constante assim. E eu quero um pouco beber ainda nessa sua fonte, né? Porque você está muito dentro desse negócio. Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Como que você observa essa ausência, essa baixa participação desses grupos, né, nessas rodadas de investimentos, ou adentrando e participando dessas rodadas de inovação? E o que você apontaria aí de caminho para que a gente pudesse, em conjunto, solucionar esse problema e conseguir trazer também essas periferias para essas rodadas, trazer elas munir de conhecimento, de repente, ou abrir esses caminhos para que elas pudessem começar a participar dessas frentes também? Vamos lá, Haroldo. Excelente tema, importante, né? Absolutamente apropriado. E eu aprendi recentemente com advogados que quando eu falo que eu sou incompetente para algo, não quer dizer que eu sou uma pessoa completamente desastrada, mas tecnicamente eu sou incompetente nesse assunto porque tem gente muito boa para falar sobre isso, né? Então, minha opinião aqui, ela é rasa, mas eu vou dar minha opinião para você. Para mim é o seguinte, quando eu entrei na Natura em 2010, no programa de trainees, foram mais de 13 mil candidatos e 35 selecionados. Eu fui um dos 35 selecionados. Qual que é um trainee típico até hoje no Brasil? Faculdade de primeira linha, fala 2 ou 3 idiomas, experiência internacional, já fez intercâmbio. Eu tinha sido camelô, minha experiência internacional tinha sido Sorocaba, São Paulo, não tinha nada daquilo que eles tinham falado, eu era uma pessoa estranha naquele meio, né? Aquilo ali já mostrou para mim que não é fácil alguém que vem de baixo conseguir crescer na pirâmide social, ou crescer, ou de fato conseguir ter alguma coisa na vida, né? É muito mais difícil. E aí tem essas imagens, esses memes que eu acho sensacional da internet, que são 2 ou 3 pessoas olhando no muro assim um jogo, e aí o que significa diferente classe social, diversidade, aquela coisa toda, né? E para mim é muito aquilo ali, que é assim, se você pegar as startups brasileiras hoje, a grande maioria esmagadora é fundada por homens brancos, pardos, brancos e pardos, mas especialmente brancos, héteros, de classe média ou média alta. A grande maioria. Porque tem mais acesso, porque sabe o que significa,
porque consegue se permitir passar 1, 2, 3 anos da vida não ganhando dinheiro praticamente, em busca de um sonho que lá na frente pode dar um retorno para ele. E o mesmo comparativo eu faço com empresa júnior. Eu fui de empresa júnior. E eu fui de empresa júnior, eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, ia para a faculdade, fazia empresa júnior das 11 da noite à meia-noite, porque eu queria muito estar naquele ambiente. Mas mais de 80% dos empresários juniores, os jovens, não são jovens de classe baixa. São jovens de classe média alta e são de faculdades de privilegiados, como dizem por aí, né? Por quê? Porque são as pessoas que podem. A galera não pode, porque tem que trabalhar, tem que levar o leite para casa, tem que ajudar a pagar a conta de luz. Então, é um problema brasileiro, é um problema nosso, como sociedade. Quando a gente pega o recorte do ambiente, do ecossistema de startups, inovação, o mercado de venture capital, graças a Deus, existem players, especialmente de alguns anos para cá, que estão se dedicando 100% para ajudar grupos minoritários. Vou dar um exemplo para você. Você citou Gerando Falcões, que ela se propõe a ajudar jovens e pessoas, de maneira geral, de periferias, né, de comunidades. Então, absolutamente um case, um bom exemplo que você trouxe. Vou citar outro. Rede Mulher Empreendedora, que se propõe a ajudar mulheres de todas as classes sociais, especialmente classes baixas, de costureiras a donas de casa, a empreenderem os seus pequenos negócios. Be2Mommy, que se propõe a ajudar mulheres mães, totalmente orientado a mães, que é uma causa que a gente nem olhava com tanto carinho antigamente. Hoje em dia, olha quanta coisa uma mãe passa, né? As mulheres que estão aqui, que são mães, sabem do que eu estou falando. Eu não tenho nem ideia do que significa ser uma mãe, da complexidade que é estar na pele de uma mãe, né? Então, a Be2Mommy ajuda as mulheres nesse sentido. A gente tem a Black Money. A Black Money ajuda pessoas pretas a empreenderem, a levar capital para essas pessoas. Então, e tem vários outros, tem fundos específicos para isso, dinheiro específico para isso, para investir, né? Inclusive o Google no Brasil tem um fundo só para investir em startups fundadas por homens e mulheres pretos. Então, graças a Deus, isso está crescendo, está ganhando mais força, mas se você colocar em números, ainda é muito pequeno. Então, é um processo e esse processo já está em andamento aqui no Brasil. Que bom. LG, infelizmente está chegando nossa hora, mas assim, aquelas noites que valeu a pena, sabe? Aquelas noites que valem a pena. Pena que a gente não estava em torno de uma mesa, tomando vinho, comendo uma pizza, né? Comendo uma pizza. Comendo uma pizza nesse vídeo, tomando uma sopa. A gente tem um professor que adora tomar sopa quando acaba aqui a aula, né? Mas esse ambiente foi o que você ajudou a criar aqui. Então, assim, eu queria agradecer imensamente os meus colegas, Léo, Haroldo, Alessandro, muito obrigada. LG, muito obrigada também a você pelos insights, pelas reflexões, pelas provocações e pela consistência do conteúdo que você trouxe aqui. Esse conteúdo será gravado e depois, assim, a extensão dele é sempre muito legal, porque quem não pôde estar aqui pode acompanhar, então será um presente também para os nossos colegas que não estão aqui. Mas eu queria convidar, né, agora o nosso reverendo, o Mackenzie como instituição confessional, ele nos abençoa ou no início, é o protocolo, mas como inovação é quebrar protocolo, o reverendo vai nos abençoar ao final. Então, assim, tudo bem, né? Porque a estratégia adaptativa é o que a gente mais precisa ter. Então, agora, eu queria convidar o nosso reverendo mestre Marcelo Coelho para trazer a bênção final e também agradecer você por ter generosamente cedido as suas horas aqui para o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado pela ponte aí, né, que você fez, né, totalmente adequada aí em relação à inovação, né? Conseguimos ajustar aqui a questão técnica, né? Eu via a Alessandra falando, que eu acho que era comigo, eu só fazia assim, ó, não consigo te ouvir. E falava e perguntava, e foi uma experiência assim angustiante. Mas eu quero parabenizar o LG, eu ouvi toda a sessão, né? Quero saudar aqui os nossos participantes da mesa, a Alessandra e o Alessandro, né? Depois de tanto tempo a gente poder estar junto aqui. Alessandro, nós temos uma relação de amizade de muitos anos. Isso, aqueles amigos que a gente passa uns 5, 10 anos sem ver,
mas quando se vê, é maravilhoso encontrar. Foi muito bom. A minha fala aqui, né, clamando a Deus uma bênção sobre os participantes, né, estamos mais de 50 participantes aqui, essa palavra da capelania é sempre uma honra muito grande para nós, né, participar desses eventos e deixar, sim, uma palavra que levante, né, que ajude, né. Se bem que, assim, falar depois do LG sobre estímulo ao trabalho, né, à inovação, a vencer barreiras, a subir etapas, é meio complicado, né, porque ele é extremamente competente nesse assunto e traz também a sua experiência, que é muito importante. E aí eu fiquei pensando aqui na pergunta do Haroldo, né, quando ele perguntou dos millennials, e aí eu quero terminar, né, essa fala da bênção aqui, em mais 1 minuto ou 1 minuto e meio, com uma lembrança aqui de uma orientação do que poderia ser uma orientação do sábio rei Salomão para os millennials de hoje, né? Uma fala ali provavelmente no 10º ou 9º século antes de Cristo, mas era uma fala extremamente inovadora sobre como a gente sair da pobreza, ganhar dinheiro e suprir todas as nossas necessidades pelo trabalho. Então, é um texto absolutamente inovador. Eu vou ler para vocês e, com isso, eu vou terminar buscando a bênção de Deus. Diz assim o texto de Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os caminhos da formiga e ser sábio. Ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso, depois descansar de novo. E aí ele termina mostrando um dos aspectos mais preciosos do cuidado de Deus com o ser humano, a importância do trabalho. Ele diz assim, o sábio rei Salomão: assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A gente já, desde os 10 mandamentos, sabe da importância do trabalho e da propriedade e do crescimento. E como é bom a gente saber que temos uma instrução ou uma bênção de Deus na Bíblia, dizendo que é importante a gente trabalhar, que é importante a gente ganhar dinheiro, que é importante a gente guardar dinheiro, que é importante a gente ser generoso, mas ser prudente, ser trabalhador, não ser preguiçoso e assim por diante. Então, Alessandra, muito obrigado, viu, por aguardarem aí a possibilidade da gente trazer essa breve meditação. E realmente eu clamo a bênção de Deus sobre a vida do nosso palestrante, o LG. Muito sucesso para você, LG, para os nossos debatedores aqui, para você, para todo o nosso curso, né, para o Mackenzie Soluções. É sempre uma honra para a gente estar aqui. Que Deus abençoe a cada um com muito trabalho, tá bom? Obrigada, reverendo. LG, você quer falar aí uma última palavra? Como foi para você estar aqui com a gente nessa noite? Você perguntou uma palavra, agora diga você para fechar, como foi para você estar aqui? Foi uma bênção. Foi uma bênção. Uma bênção. Tempo que vale a pena ser vivido. É isso. É ótimo. Terminar com o rei Salomão. Sabe o que me perguntaram uma vez, reverendo? Para terminar, fiz uma live na pandemia, e era uma série de lives, e no final perguntaram assim para mim: se você pudesse escolher uma pessoa para você almoçar, jantar, para estar aqui em qualquer momento da humanidade. Eles tinham falado várias coisas, cada um falou uma coisa, chegou na minha vez, eu falei: Salomão. Porque
foi o homem mais sábio que já existiu nessa humanidade, e assim que Deus o fez, ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria. Então, que a gente termine com essa bênção de sabedoria para todo mundo. Gente, muito obrigada. Uma ótima Parabéns. noite para vocês e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Grande gente. abraço a todos. Tchau, um abraço. Abraço, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite.